paz do Senhor Jesus. Capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Verso 28, encerrando. Além dessas coisas exteriores, me oprimia cada dia o cuidado de todos da igreja do Senhor. Amém? Senta, meus amados, senta em nome de Jesus. Paulo, ele era um descendente de judeu. Segundo o capítulo 11 de Romanos, ele era da tribo de Benjamim. Olha o que diz então o capítulo 11, versos 1, diz assim, ó: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Portanto, Paulo era um nato judeu. Havia muitos irmãos que se gloriavam do seu ministério, do seu chamado. Muitas pessoas que talvez até se exaltasse pela sua posição. Eu gosto muito de algumas expressões do apóstolo Paulo que me faz crer mais nesta palavra. Em 1 Coríntios, eu queria que os irmãos lessem comigo uma passagem muito interessante que Paulo vai falar aqui no capítulo, se não me engano, capítulo 15. O versículo 8. Ele vai trazer uma ilustração da vida dele, como é que ele era, ou seja, uma narrativa. E por derradeiro, o Senhor apareceu para ele. De todos me apareceu também a mim como um abortivo. Paulo diz que a presença de Deus foi assim como se fosse um aborto, um negócio espontâneo, um negócio sem projeção. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não era eu que trabalhava, mas a graça de Deus me fazia trabalhar. Amém? Quanto mais cheio da graça, tanto mais vai trabalhar para Jesus. Quem está entendendo, diga amém. A graça de Deus nos tira a preguiça, nos tira
digamos assim, a condição humana de fraqueza e nos faz verdadeiros gigantes. Amém? Então, partindo desse princípio, você vai ver que Paulo, ele passou por tudo o que ele conta aqui na sua história, e nós vamos destrinchar aqui um pouquinho de cada experiência de Paulo, para vocês verem o que é um homem que sofreu na mão dos inimigos e até na mão de irmãos e permaneceu firme até o fim. Eu entendo o seguinte: se Deus tem um propósito comigo ou com você, passa por passar, Ele vai até o fim. Amém? Tem um provérbio aí que diz que ninguém morre na véspera como o peru. Na verdade é o seguinte: se você estiver na presença do Senhor, Deus é fiel para acrescentar os seus anos de vida. Lembra de um cidadão que na hora da angústia ele virou o rosto para o canto da cama e orou e chorou e pediu perdão e consertou, e o Senhor falou com o profeta? Como é que era o nome daquele homem? Como é que era o nome? O rei Jeremias? A rei Ezequias, é isso mesmo? Ezequias ou Ezequiel? Ezequias. E quem levou o recado para ele foi o rei? Foi o rei? Não. Foi o profeta Jeremias. E como é que é? Isaías. Fica atento, para você nem me confundir, nem eu te confundir. Tá bom? Então, quando o profeta Isaías estava no pátio, o Senhor disse: volta e fala com meu servo Ezequias, que eu ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, e eu vou acrescentar os seus anos de vida. Portanto, meus amados, eu creio assim: Deus é fiel para fazer cumprir a sua missão. Então Paulo, justificando a sua posição, ele começa no verso 22. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu muito mais, da tribo de Benjamim. São ministros de Cristo? Eu estou falando fora de mim. O que Paulo quis dizer? Eu estou falando fora de mim. Ele está dizendo assim: eu não quero nem comentar isso, não, eu não sou digno nem de comentar isso. Eu não quero nem entrar nesse assunto. Isso é algo que não cabe a mim, está fora. É mais ou menos isso. Eu estou completamente fora. Eu ainda mais, ele querendo exaltar o nome do Senhor e diminuir a pessoa de Paulo. Ele está dizendo assim: eu estou fora de mim. Se eles dizem que são, eu muito mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, ele está se gabando, ele está se exaltando do sofrimento que ele passou por Cristo. Em açoite, muito mais. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muito mais. Eu recebi dos judeus 50 quarentenas de açoite menos um, 49 açoite, porque não sei se os irmãos sabem, 5 quarentenas menos um dá 199. Ó, 199 chibatadas. Você sabe o que quer dizer isso? Não? Às vezes a pessoa cometia, entre aspas, uma ilegalidade e ele pagava com chicotadas. Ele está dizendo assim: olha, se alguém está dizendo que sofreu, eu estou na frente, linha de frente. E meu sofrimento era por amor ao Senhor Jesus. Era para compensar a minha desgraça que eu vivi no pecado. Mas vamos prosseguindo. Olha o que ele vai falar no verso 25. 3 vezes fui açoitado com varas.
3 vezes açoitado com vara. A mamãe batia com aquela varinha de marmela. Alguém já apanhou da mamãe já? Não tem nada a ver não, meu irmão. Aquela varinha é uma brincadeirinha da mamãe, coisa. Lá era açoite de vara. Aquilo chegava a cantar nas costas do peão. Açoite. Até hoje, essa prática lá no Oriente é muito comum. As pessoas apanham publicamente, segundo os princípios de cada país daquele. Olha o que ele vai falar: 3 vezes eu sofri naufrágio, 3 vezes o navio afundou. Vocês lembram, por exemplo, dessas 3 vezes? Uma vez que Paulo até antecipou ao comandante, dizendo: olha, não é bom que prossiga, porque essa noite o Senhor mostrou assim, assim, mas se você fizer desta forma, não vai perecer ninguém, a carga toda vai perecer, mas nós vamos sair a salvo. E Deus honrou a palavra de Paulo, e o navio acabou sofrendo alguma variação, e a carga se perdeu, e eles chegaram numa ilha chamada Patmos. Isso mesmo? Me ajuda, crentalhada. Como é que chamava a ilha? Só os irmãos. Como é que chamava a ilha, irmãos? Está difícil, viu? Fala mais alto, irmão. Como é que chamava a ilha? Malta. Essa ilha Malta tinha uma nação, um povo chamado bárbaros, que vivia ali, eram nativos. Você vê como é que Deus conduz as coisas. Aí quando aqueles quase 200, entre tripulação dava quase 200 pessoas, todo mundo ali naquela ilha, sofrendo com frio, com fome. E aí chegaram na ilha, os homens da ilha, o povo da ilha quis socorrê-los, dar alguma comida, e aí juntaram todo mundo para fazer uma fogueira. E Paulo meteu a mão nos gravetos. Alguém sabe o que é graveto? Alguém sabe? Gravetos são aquelas pequenas partículas das madeiras que você corta de machado e vai saindo. Ele meteu a mão naqueles gravetos. Quando ele foi jogar no fogo, o que tinha na mão dele? Uma cobra, uma víbora. E na visão dos bárbaros, aquela cobra, ela acontecia somente 2 situações: ou a pessoa morria na hora, ou passado 3 horas ele inchava e morria na sequência. A visão deles foi essa. Esse homem foi punido por Deus. Olha, só para você ver como é que Deus trabalha na vida daqueles que o Senhor ama. Eles disseram: esse homem foi punido, porque a justiça de Deus não deixou ele viver. Salvou do naufrágio, ele falou 3, eu estou falando de 1. Salvou do naufrágio, mas a cobra picou e ele vai morrer. E o Senhor está dizendo o seguinte: não é nada disso, eu quero mostrar que eu estou com meu servo. Como é que Deus faz para provar que é Ele? Ele cria uma situação fora dos limites, fora do comum, fora do alcance da mente humana. É assim que Deus faz. Quando você imagina que a coisa perdeu o controle, que não tem mais esperança, aí o Senhor está dizendo: sou eu que estou nisso. Sou eu. Pode dar glória a Deus. Aí todo mundo virou a atenção para Paulo. Era a forma de Deus trabalhar. A atenção teria que ser para ele. Ele é que era o servo de Deus, ninguém mais ali.
Todo mundo ali era preso, condenado. Ele não. Ele estava ali porque ele apelou para César. Ele queria ir para César. Deus já estava naquela situação. Aí, meus amados, naquele momento, a atenção de todo mundo virou. E aí Paulo começa a anunciar o evangelho. Passou daquele momento, não morreu. Espera 3 horas. Passou, não morreu. Aí todo mundo disse: esse homem tem alguma coisa diferente. Esse homem não é um preso comum. Esse homem tem algo que nós precisamos prestar atenção nele. E aí ele pregou a palavra naquela ilha. E os doentes que tinha na ilha, ele orou e Jesus curou. E o principal da ilha chamava Públio. Esse moço estava com a sogra muito mal. Era ele, né? Era ele. Ou era o pai? Alguma coisa assim. O pai de Públio. O pai de Públio estava doente. Trouxe e nosso irmão orou e Jesus curou. Todos dizem amém. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está dizendo assim, ó, 3 vezes ele foi, sofreu naufrágio. Uma noite e um dia ele passou no abismo. Alguém tem ideia de que é abismo? Assim, para os mais íntimos aqui, abismo é um buraco, uma fossa. Ele passou. Eu não lembro na Bíblia alguma vez, por exemplo, mas ele está contando aqui no seu testemunho. O verso 26: em vigílias, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores. Era o que tinha naquela região lá, salteadores. Havia, como há até hoje, aqueles salteadores que ficam no deserto. São pessoas que vivem ali. Os irmãos não querem imaginar, por exemplo, alguns países como Somália e outros países da África ali, ou eles são piratas, ou eles são salteadores, ou eles são aqueles ladrões que agem no deserto. Eu estava conversando com meu querido pastor Nelson, lá da África, pastor Nelson Cruz. É incrível como roubam. Eu fui com o pastor Nelson comprar uns camarões. Lá tem uns camarão branco desse tamanho, barato. Aí o pastor disse: hoje vocês vão comer na minha casa camarão. Eu disse: que maravilha. Aí o cidadão põe a balança aqui, ó, e um para o lado de baixo, à noite, segurando a balança aqui, ó, puxando. Aí quando ele deu o peso, era 5 quilos. Eu disse: pastor, isso não tem 2 quilos. Aí quando ele tirou a balança, aí veio uma mulher e emprestou a balança para ele. Ele pesou, tinha menos de 2 quilos. O moleque estava puxando a balança por baixo. Eles roubam. Eu nunca vi um povo. Diz que o brasileiro é ladrão, é que você nunca foi para lá. A pirataria na Somália é coisa terrível, terrível. Mas infelizmente a cultura, é uma cultura que vem. Então, em perigos de salteadores, em perigo da minha própria nação. Os irmãos já imaginou, Paulo decidiu largar o judaísmo para tornar-se um pregador do evangelho? Isso seria uma afronta insuportável para o povo judeu. O povo judeu ver um homem de projeção na vida religiosa como era Paulo, largar tudo e virar cristão. Esse homem tem que morrer. Portanto, muitas vezes tentaram matar. Aqui tem uma passagem muito interessante, presta atenção. Em perigo entre os gentios, em perigo nas cidades, em perigo no deserto, em perigo no mar e em perigo entre os
falsos irmãos. Os irmãos lembram que uma certa vez Paulo começou a pregar numa determinada região e todo mundo queria sacrificar, chamando ele de era ele e Barnabé. Um era conhecido como Júpiter, segundo a tradição, pelos milagres. Um era chamado de Júpiter e outro chamado Mercúrio. E vamos sacrificar, porque na cabeça deles aqueles homens eram deuses. E Paulo e Barnabé, com muito sacrifício, conseguiu acalmar o ânimo daquele povo. Disse: não, ninguém aqui é Deus, nós somos homens. Daqui a pouco chegam os judeus que vinham de outra cidade, e começou a encher a cabeça daquele próprio povo que achava que eles eram Deus. O povo revoltou contra eles. Os mesmos que queriam sacrificá-los, agora revoltou. Pegou a Paulo e está aqui para o Deus aqui, bateu tanto, arrastou ele e jogou fora da rua, porque os tinha como morto. Aí todo mundo saiu, espalhou. Os irmãos foram lá para pegar o corpo de Paulo. Paulo levantou e disse: nos importa, depois de muita tribulação, anunciar o reino do Senhor Jesus. O homem levantou da morte. Incrível, que coisa, como Deus realmente guarda a sua igreja. O versículo agora 27, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, fome e sede, jejum muitas vezes, frio e nudez. Esse é o cristianismo, meus amados. Você acha que o evangelho que foi pregado por esses homens é à toa, é de qualquer maneira? Olha a expressão de Paulo aqui em 1 Coríntios. Veja comigo, 1 Coríntios, olha o que Paulo está falando aqui, logo no início, capítulo 3, o versículo 10. Olha o que Paulo vai falar aqui nessa passagem bíblica. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, o que ele pôs? O fundamento. Portanto, Paulo está dizendo o seguinte: a graça, não eu, mas a graça em minha vida me fez colocar o fundamento da igreja. E qual era o fundamento da igreja? Cristo Jesus. Seja através do sofrimento, da dor, do jejum, da oração, mas Paulo está dizendo: o fundamento está posto, porque eu fui o engenheiro desta obra. Amém? Como sabe o arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus. Esse é Paulo. Esse aqui é o Paulo que sofreu e que deixou as marcas por causa do evangelho. E ele disse assim: olha, eu não vou construir a obra. Isso é uma coisa mais linda, irmão. Às vezes quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando que Deus não nos chamou para fazer tudo. Deus não nos chamou para começar e terminar. Deus coloca em nossas mãos somente aquela parte que nós devemos fazer. Deus não te chamou para dar o acabamento, Ele te chamou para você fazer alguma coisa. Quem sabe botar uma pedrinha na obra, quem sabe ajudar a levantar alguma coisa, mas o final é que o Senhor vai arrematar tudo. De repente nós estamos falando como aqueles que chegou ao final. E a volta do Senhor Jesus será amanhã. Então nós estamos trabalhando no acabamento desta obra.
É possível? É possível. É possível. Mas Paulo, ele sabia perfeitamente que ele era o construtor somente do alicerce. Só que ele fez uma advertência muito séria. Ele está dizendo: ó, pessoal, vocês viram o material que eu pus nesta obra. Só coisa de primeira. Só sofrimento, só angústia, só dor, só luta por amor a Cristo. Mas eu deixei o fundamento aí pronto. Agora o que é que vocês vão construir em cima? Tem gente que é tão mesquinha, tão miserável, que vai fazer depois. Pergunta para o engenheiro. Há pouco tempo ali no centro de Curitiba, eu ia passando e algo me despertou a curiosidade. Eu parei em frente a uma obra. Irmãos, tinha mais ou menos assim uns 8 a 10 metros de profundidade. E o alicerce daquele prédio, os ferros, eu não sei mais ou menos que polegada, mas era ferro grosso. Aquilo vinha saindo de lá de dentro, que você olhava assim, imaginando, isso aqui vai ser um baita de um prédio, como de fato. Subiu ali um prédio enorme, não sei quantos andares. Eu não vou exatamente falar onde, porque eu não me lembro o nome da rua. Mas quando eu vi de dentro da terra sair aquele alicerce com cimento, com aquela, aí despejava aquelas como é que chama? Aqueles carros de betoneira, vinha com aqueles cimento já, aquele cimento batido, como é que dá o nome? Concreto usinado, já vinha derramando ali, aquele concreto usinado em cima daquilo. Aí eu me lembrei, eu falei: meu Deus, está aqui. O cidadão faz uma obra daquela, aí vem um abestalhado e constrói em cima uma casinha de madeira. Pensa comigo. O cidadão sofreu para buscar lá embaixo os fundamentos do prédio. Depois que ele colocou toda a armação do cimento e de ferro e com toda a engenharia, sai lá em cima aquele negócio perfeito. Aí vem um abestalhado e faz uma casinha de madeira. Aí você pensa assim, diz: mas que loucura, gastou tanto para fazer uma casinha de madeira. Deu para entender isso? Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, nós temos responsabilidade de colocar o melhor material em cima disso. Pode pôr, que Jesus garante. Fala da palavra como ela é, que Jesus garante. Põe as coisas no devido. Meu irmão, não tenha medo de empregar o melhor material. Põe o melhor material, com mais qualidade, com mais jejum, com mais oração, com mais santidade, com mais temor. Põe material de primeira, que o Senhor garante o prédio lá em cima. Agora vem o abestalhado e faz uma casinha de feno. É o que Paulo está dizendo. Eu botei o alicerce, agora o que você vai construir em cima dela? A obra que muitas pessoas fazem em cima do nome de Jesus é tão vulnerável, é tão fraca, que você tem vergonha de dizer que aquilo é uma igreja. Você vai dizer: isso é igreja? Igreja com bilhar, igreja com campo de futebol, igreja com baralho, igreja com manicure e pedicure, igreja com desfile de moda. Isso é igreja? O nome de Jesus, esse alicerce que Paulo colocou aqui, vocês estão brincando. Esse alicerce aqui garante obra de primeira. Pode botar. Não tenha medo de gastar ouro, prata, o melhor material. Pode gastar, que o fogo vai bater e a obra vai estar firme diante do Senhor. Então, meus amados, às vezes eu fico pensando, vale a pena a gente lutar um pouco mais para Deus levantar um povo fiel
uma igreja santa e poderosa em cima desse alicerce que já está posto, que é Cristo. Nós não temos mais nenhuma necessidade de criar outra doutrina, não tem mais necessidade de criar doutrina nenhuma, absolutamente, ela já está posta. A doutrina é Cristo, a doutrina é a santidade da palavra, amém? Aí o versículo 28, Paulo chama essas coisas que ele passou, ele chama de coisas exterior, só atinge o exterior. Sofrer somente no exterior. Mas ele diz que o que mais fazia ele sofrer, além das coisas exteriores, o que mais me oprime é o cuidado da igreja do Senhor Jesus. Eu quero saber como é que está a igreja, como é que vive a igreja. Ô irmão, é uma coisa muito gostosa no Evangelho de Cristo. Eu amo esse Evangelho porque ele não nos deixa confusos em absolutamente nada. Todos dizem amém. Se eu achasse aqui um versículo tão lindo que Paulo falou, Paulo conta que ele em dado momento, acho que é em Atos dos Apóstolos, Paulo vai contar aqui, ele conta o sofrimento que ele teve. E depois de todo o sofrimento, ele chamou a seus companheiros e disse assim: ó, aqueles irmãos por onde nós passamos pregando a palavra, nós vamos visitá-los para ver como é que eles estão, amém? O capítulo 15 de Atos, verso 36, ele disse assim, ó: e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão. Eu quero ver como é que eles estão, se eles estão firmes, se eles aguentaram a luta, se eles estão preparados, se realmente o Evangelho mudou a sua vida. Vamos voltar lá. Evangelho é isso, é uma das coisas mais lindas no Evangelho, é isso. Você planta a semente, depois você vai ver se nasceu, você põe água ali e põe os ingredientes necessários para que o fruto cresça, e depois você regozija nos frutos que o cristão dá. Esse é o Evangelho, meus amados, Evangelho de luta. Esse Evangelho de Mar de Rosa, uma certa vez eu falei com um irmãozinho, eu fui bem sincero com ele, eu falei: você não quer servir a Deus não, irmão? Ele disse: irmão, está difícil. Eu entendo, você é pó de arroz não dá para ficar no Evangelho. Sabe aqueles crentes assim, tudo para ele não dá, não funciona. Cristianismo é pó de arroz não, meu irmão. É esse nego sofrido, essa pessoa que passa luta, que tem calo no joelho. Dá uma olhada no joelho dessas irmãs que servem a Deus, dá uma olhada para você ver. Chora nos pés de Cristo, os olhos inchados de chorar. Isso é cristianismo. Às vezes a gente não tem nada para contar, porque também nós não temos nada de comunhão com Deus. Você não tem nenhuma comunhão com Deus, o que você vai contar? Nada. Sabe quem é que conta a vitória? Quem está em comunhão com Ele. E para estar em comunhão com Ele é de joelho no chão, é oração, é a busca da presença do Senhor. Aí você tem história para contar. Vamos servir a Deus? Vamos, meus amados. O cuidado da igreja. Paulo disse: as coisas exteriores tudo bem, mas aqui dentro de mim me fazia sofrer quando eu lembrava da igreja. Como está a igreja do Senhor? Como vai os irmãos que nós anunciamos o Evangelho? Permanecem no Senhor? A semente que eu plantei nasceu? E se nasceu, está crescendo e está dando fruto? Era essa a preocupação
do nosso irmão Paulo. Essas coisas que eu trago a vocês aqui é para fortalecer. Às vezes uma pequena luta já nos faz ficar para trás. Aquele pozinho de arroz, aquele crente que qualquer coisa, ai, eu não aguento mais a luta. Qual é a luta, irmão? Hoje eu só comi arroz com um ovinho só. Ai, que luta. Como diz um certo irmão aqui na vigília, estou numa prova, irmão. Eu só estou comendo frango com arroz e bife. Ai, que luta. Que prova. É uma prova desgraçada. Comendo frango, e ainda mais um franguinho frito, passarinho. Que prova. E tem gente que acha que isso é prova, porque não come caviar. Tem gente que acha que é prova, porque não tem 20, 30, 40 pares de sapato em casa. A minha vizinha tem 50, eu não tenho nem 10. Isso é prova? Para com isso, crentaiada. Levanta a cabeça, glorifica o nome do Senhor. A minha esposa, eu estava lembrando com ela agora, essa semana. Nós viajamos tanto no Nordeste, meus amados. E naquela época a gente viajava em caminhão mesmo, aquele pau de arara, a hora naqueles ônibus duros, e dormia na igreja. Pegava 2 bancos desse aqui, ó, virava, encostava um no outro e botava um colchão e nós dormíamos ali. Sim, senhor. Eu, minha esposa, às vezes alguns outros irmãos que iam conosco, ligavam o ventilador por causa dos pernilongos. E no outro dia, jejum e oração para Deus operar. A crentaiada hoje é boa vida, né? Pega um avião aqui, desce lá em Miami, nos hotéis de luxo, né? E aí depois eu estou numa prova. Que prova, meu irmão. Evangelho é gostoso quando você conhece os fundamentos. Amém? Isso é gostoso. Deus nos chamou para isso. Portanto, eu não acredito, sinceramente, irmão, que um homem de Deus, uma mulher de Deus que quer ter um ministério abençoado, se ele não vai passar por alguma luta, Deus vai nos fazer ir lá no pó, lá embaixo. E quando a situação está parecida com a de Paulo, que a cobra vai matar, Deus ressuscita e a palavra é pregada. Amém? Vamos ficar em pé, palmas para o Senhor Jesus.